Rapaziada, Vasco sai derrotado dentro de São Januário contra o Corinthians, né? 3-2, foi assim que terminou a partida, né? Uma partida abaixo da equipe do Vasco, que novamente encontra a derrota dentro de casa, né? Já é a segunda no Campeonato Brasileiro e a segunda no ano, né? Não é muito se você for olhar assim, mas são poucas vitórias assim, podendo realmente entrar nesse ponto, né? Bora falar um pouco mais sobre a partida em si, né? No primeiro tempo, a equipe do Vasco se mostrava muito apática, né? Não conseguia, né, pressionar de fato ali, né? No caso, defender bem, né? Quando pressionava lá em cima, eu não tinha recomposição da equipe. Inclusive, Fernando Diniz deu uma bronca dura no Ryan sobre isso na primeira etapa, né? Já que o time foi o mesmo escalado contra... O mesmo time que jogou hoje foi aquele que jogou contra o Santos, né? A gente esperava que poderia ter um desempenho parecido, né? A única alteração em si era a entrada do Puma, né, no lugar do PH, e o Verratti também estava no banco, né? Foi o que aconteceu contra o jogo do Santos. Na verdade, o Verratti não estava disponível para aquela partida. Mas vamos lá, né? O Vasco, como eu disse, não estava conseguindo se defender muito bem. Um espaço muito ali, né? Uma marcação muito fraca ali do lado direito, né? Do Puma ali. O Rayano também não estava voltando para marcar, como eu disse. Levou bronca do Diniz por isso. Então, era uma equipe muito apática na questão defensiva, né? Como sempre é. Senti também os volantes um pouco desantenados na questão ali da marcação, né? Então, isso comprometeu bastante o sistema defensivo do Vasco. Mas o que me incomodava mesmo era o que? O Corinthians estava explorando jogada pelos lados para poder cruzar na área. Conseguiu uma primeira ali com o Matheus Bidu, que não foi pressionado na hora do cruzamento. E na hora que ele vai cruzar de novo, a orientação era o quê? Vamos pressionar para não deixar ele cruzar, porque da primeira vez que ele cruzou, chegou com perigo. O time do Vasco não pressiona, ele consegue cruzar, a marcação também está desorganizada dentro da área. O Maicon tem toda a calma para dominar e chutar, não tinha o Léo Jardim fazer. E o Corinthians abriu 1-0 no primeiro tempo com o Maicon, que não fazia um gol há mais de um ano, né? Ele estava um ano lesionado, mas tudo bem, né? E aos 21 minutos fazia 1-0 pro Corinthians, né? E fazia valer o primeiro tempo do Corinthians, que foi melhor do que o Vasco, se mostrou mais ao ataque do Vasco, já que o único bom ataque do Vasco na partida nesse primeiro tempo e que chegou realmente foi aos 40 minutos, quando o Ryan tá ali na entrada da área e consegue mandar um tirambaço pro gol, que o Hugo Souza defende, a bola bate na trave e depois acaba saindo ali, né? Desculpa, deu uma travada aqui. Mas, voltando a falar, né? Basicamente era um primeiro tempo muito apático da equipe do Vasco no setor defensivo. Muito mal postado, muito desorganizado. Um Corinthians mesmo desfalcado conseguia obter o controle do jogo, e o Vasco não conseguia apostar nas suas laterais, não conseguia apostar nas suas movimentações, caía por dentro, onde o Corinthians montou um esquema com basicamente 4 meio-campistas. Era óbvio que ia se condicionar a um meio de campo ali, né? Ia fechar, e o Vasco foi por um meio que estava ali fechado, estava obstruído, não ia conseguir arrumar espaço ali. Mas essa ideia do Vasco, né, que termina o primeiro tempo com o Tietchan saindo lesionado, o Verratti entrando, e volta para o segundo tempo com o Verratti em campo. Né, ele já tinha entrado na primeira etapa, né? Então volta com o mesmo time que terminou a primeira etapa para cima, né? Com o Verratti em campo, o Vasco vai jogando num 4-1-4-1, né? Com o Jair fazendo essa volância aqui, né? O sistema defensivo com 4, o Jair aqui. Aí de um lado, Ryan e David, aí o Coutinho e o Nuno se associando, com às vezes o Nuno descendo mais, o Coutinho descendo mais para associar, o Verratti centralizado. O Vasco assim volta até tentando pressionar um pouco no início da segunda etapa, começa a ter uma chance aqui e outra ali, até que numa bola na área pro Verratti, ele disputa com o André Ramalho, sobra uma mão ali do André Ramalho, a bola bate na mão do André Ramalho e é pênalti, e o Verratti vai pra cobrança e faz um gol, né, para deixar naquele momento do jogo, né, não tô falando agora que acabou a partida, mas colocar um ponto, mas um quê nessa discussão se o Verratti deve ser ou não titular da equipe, né. Eu vou falar isso mais pra frente, mas gol dele de pênalti a 59 minutos. A felicidade do Vasco durou pouco. 10 minutos depois, em uma boa jogada do Corinthians, Garro chuta com todo o espaço do mundo. Mais uma vez, cruzamento para ele, o passe vem da esquerda pro meio. Ninguém marcando esse cara que dá o passe da esquerda pro meio. O Garro aparece no meio livre também, com ninguém marcando. Nenhum volante da contenção, já que o Jair subiu para marcar a obstrução, né, o buraco que tinha na ponta. Né, deixou o meio aberto, o Garro tem toda a capacidade para chutar, o Léo Jardim vai lá, faz a defesa, só que o Mateuzinho do outro lado tá livre, porque o Piton tá fechando na defesa também. Então outro erro de marcação, porque o Mateuzinho aparece livre do outro lado, ele cruza dentro da área, e o Piton tá marcando quem? Era pra tá marcando o Mateuzinho, marcou o Mateuzinho? Não, tá marcando o Guinegão, e ele também não consegue marcar o Guinegão, porque o Guinegão empurra pro fundo da rede, né. Erros consecutivos, um sai pra lá, e o outro tem que cobrir aqui, o zagueiro tem que fechar mais aqui, abre espaço lá, então é uma abertura de espaço
que vão sair no gol do Corinthians, o segundo naquele momento, o gol da virada, né? Podemos botar assim que o Corinthians retoma ao placar de vitorioso naquele momento, e mais pro final da partida, com o Corinthians tendo esse controle da partida, o Vasco faz algumas alterações, entra Andrés Gomes, que na minha opinião, dentro do possível, fez um jogo ok, até deu uma assistência posteriormente. Acho que tem credenciais legais para os próximos jogos aí, que o Vasco conseguir estar numa condição melhor, né? Entra outros aí, entra o GB, que para mim entrou muito mal, né? Entra outros nomes, entra o Cauã Barros, que pra mim fez uma partida ok dentro do possível. Essas foram as alterações do Vasco na partida de hoje, além do Verratti, né, que eu já disse que tinha entrado. E o Corinthians faz o terceiro, cara, né, pra fazer o 3-1 naquele momento. O Garro cobrando escanteio. E simplesmente a bola passa por uma galera, assim, no primeiro pau, e chegando pro Gustavo Henrique, que está meio que de joelho dobrado, assim, abaixado pra cabecear, né? E não tem ninguém marcando, o Léo Jardim não tinha nem o que fazer, coitado também. E ele fica, tipo, parado e fala: vocês são umas bostas, porque eles não fizeram absolutamente nada, né? E 3-1 pro Corinthians. E o gol do Vasco, né, que começa a pressionar um pouco no acréscimo, sai por onde? Sai pelo lado esquerdo, quando o Vasco, obviamente, tenta jogar pelos lados, né? Coisa que não conseguia fazer. Se não me engano, não lembro se é o Piton, acho que o Piton acha um passe pro Andrés Gomes, né? Não lembro, alguém que sai numa associação pelo lado esquerdo acha um passe realmente pro Andrés Gomes. Ele dribla a marcação, cruza pra dentro da área pro Ryan chegar, metendo um fuzilamento, mas aí já faltava só 2 minutos, né? Já que o jogo ia até 90 mais 8, o juiz deu 90 mais 9, né? O gol foi aos 90 mais 6, mas ele acabou a partir dos 90 mais 8, apesar de ter dado 9 de acréscimo. Tudo bem, né? Não que fosse fazer muita diferença, né? Mas uma partida apática do Vasco novamente, que foi aquilo que a galera falou, né? O Vasco vai jogar como hoje? Vai jogar igual jogou contra o Juventude, ou vai entrar na postura que jogou contra o Santos? Entrou com a postura que jogou contra o Juventude, né? Mas hoje, sim, principalmente, né? O Vasco pressionou até que bastante lá em cima, né? Acho que a questão em si não é nem tanta a movimentação do ataque do Vasco, né? É sim a defesa, né? Como eu ilustrei aqui, não deu pra ilustrar com a mão, mas como eu citei pra vocês no gol do Corinthians, é um cara que erra, aí o outro tem que cobrir o erro do outro, aí vai um cobrindo o erro do outro e sobra um lá, cara. Porque ele vai tentar cobrir um buraco, aí cobre o outro, aí o outro tem que cobrir o buraco do outro, que fica outro, e alguém do Corinthians vai sobrar ou de um lado ou do outro. Então é erro, é organização da equipe, né? As substituições também já não dava mais para o que fazer, né? O Verratti fora do time, falar quando ele entrou fez o gol, quando o time também jogou sem ele, goleou, né? Com ele perdeu para o Juventude, né? Acho que o debate também não fica só nisso, também não acho que é só o Verratti sair do time que vai melhorar tudo, e também não é só o Verratti entrar também, ser o titular, que o time do Vasco também vai sair ganhando todas. Acho que o debate está muito longe disso. O Vasco precisa se solidificar defensivamente. É uma equipe que leva muito gol, é uma equipe que, beleza, né? Toma 2 do Juventude, toma 3 do Corinthians em casa, tomou 2 do Bragantino em casa quando perdeu, né? Todos os jogos aí recentemente que não tava conseguindo vencer, até a goleada contra o Santos e a goleada também, vamos botar assim, um bom placar contra o CSA. Tomou gol em todos, só no jogo contra o CSA que não tomou, e no jogo contra o Santos. Foi os únicos 2 jogos do Vasco após a parada do Super Mundial que não tomou gol. Você tem noção disso, né? São quase mais de 10 jogos aí nessa sequência pós-mundial, e o Vasco tomou gol em apenas só 2 jogos que o Vasco não tomou, sendo que um foi um empate 0-0 e o outro foi porque o Vasco simplesmente fez uma partida normal, né? Fora isso, é uma equipe que leva muito gol. Então, primeiro tem que arrumar o sistema defensivo e depois pensar na modelagem do ataque, que agora tem a chegada do Andrés Gomes e tudo mais, vai ter o Matheus França chegando, vai ter bastante gente para modelar esse ataque, né? Que também não vou dizer que é o melhor ataque do Brasil, mas eu acho que dá para tirar muito mais proveito desse ataque do que arrumar esse sistema defensivo, né? A falta do Paulo Henrique hoje também mostra mais uma vez que ele ficou de fora do jogo contra o Juventude e ficou de fora contra o jogo de hoje. Mostra como que esse cara faz falta nessa equipe do Vasco, como é um cara que dá dinâmica, dá velocidade, dá marcação pelo lado direito, né? E mostra como que o Puma também não é lateral, né? E numa partida totalmente abaixo, o Vasco sai mais uma derrota, mesmo depois de uma partida anormal contra o Santos. Só que o gráfico tá aqui, ó, tá aqui. O Vasco tava aqui 6-0, aí toma pro Juventude, aí toma pro Corinthians e volta a cair de novo. E volta a ser meio que o Vasco que a gente conhece. Então é isso, valeu!